Olá, amigo internauta cinéfilo, beleza? Aqui é o professor Paulo Góes na terceira videocrítica do nosso canal. E agora nós vamos falar do filme A Tabacaria, que é um filme austríaco e alemão, em que Hitler, por ser austríaco, resolve voltar para a terra natal, mas dessa vez como um imperador, já tentando dominar o mundo, aquela coisa toda. O que é a tabacaria? Só para fazer um resuminho aqui, tranquilo. A tabacaria, na verdade, é uma história de amor bastante legal entre um jovem chamado Franz, né? Ele vem de uma cidade do interior da Áustria e ele passa a ter necessidades, até porque a família começa a precisar de grana, passa a ter necessidade de trabalhar em algo que tenha mais renda, né? E aí encontram para ele um emprego, então ele consegue um emprego em uma tabacaria. Então ele vai ser auxiliar dentro de uma tabacaria. E um dos frequentadores dessa tabacaria, que vai lá comprar sempre seus charutos, sempre seu tabaco, enfim, quem que é? Nada mais, nada menos do que Sigmund Freud. Exatamente aquele cara lá, o pai da psicanálise. O Freud mesmo, aquele do Freud Explica. Ele mesmo. O Freud já era um cara de grande sucesso, de renome no mundo todo, já era conhecido no mundo todo já naquele momento, ali por volta dos anos 1940, né? Ele já estava com sucesso no mundo todo, e aí entra esse garoto que trabalha na tabacaria que ele costuma usar, que costuma frequentar, e faz uma amizade com ele simplesmente porque ele vê naquele jovem uma vontade de amar. Isso faz um vínculo muito bacana, os dois ficam amigos, amicíssimos mesmo, e aí eles trocam várias cenas ali, bacana, de pai para filho, é quase como se fosse uma relação de pai para filho, mas na verdade é uma relação de um amigo mais velho com um amigo mais novo, muito próximo, muito bacana. E é muito legal você assistir. Só que então, peraí. Eu falei de um romance aqui. Pô, claro, tem aí uma menina envolvida. Então ele encontra com a Neshka. A Neshka é uma imigrante também, que veio da cidade de Boêmia para a Áustria. E lá ela também, só que ela é um pouco mais vivida do que o Franz. Ela conhece mais da noite, ela é de realidades diferentes. Franz é um cara interiorano, cuidava só de fazenda, árvore, cortar, lago e aquela coisa toda. E aí eles fazem um par romântico muito legal nessa história. Só que o problema todo da história, o drama da história chega quando entra o Hitler na jogada. E isso é bastante curioso, porque Hitler começa a dizer para todo mundo, não, eu vou voltar aí para minha terra, tal, aquela coisa toda. Então você percebe que tem um grupo que é realmente a favor dessa perseguição aos judeus exercido pela Gestapo, que é a polícia lá nazista, né? Então isso aí é um problema. Você tem uma galera que faz de tudo para impedir que judeus sobrevivam. Claro que essa história é um romance, né? Ele é baseado então no livro chamado Der Trafikant, ou The Tabaconier, que é a versão em inglês, traduzido então, do autor Robert C. Teller, eu não sei se essa é a pronúncia, mas está aí o nome dele, Robert C. Teller, e ele, então, ou seja, é um romance, mas ele tem bases na história real, né, em todo aquele momento trágico que foi a Segunda Guerra, que foi o avanço das tropas de Hitler, do Führer, né, e aí era um problema, né, então, mas aí é legal, outra coisa bacana desse filme é você ver esse momento acontecendo. E aí você começa a analisar como que a cidade muda, como que tudo muda dentro da cidade quando as coisas começam quando a sociedade muda como um todo. Você começa a notar as diferenças, né, de quando alguns padrões acabam mudando, porque algumas pessoas falavam que era de um jeito e agora é de outro, e agora a realidade fica sendo aquela e acabou. Entende? Então é bastante interessante isso, para a gente tentar até fazer um paralelo com os dias de hoje, ver se a gente não está exagerando um pouco em algumas coisas, porque tem coisas que a gente vê no passado, que a gente entende que a história existe, justamente para a gente não cometer as mesmas cagadas no dia de hoje, entendeu? Então, beleza. Muito bem, agora vamos falar um pouco do filme, né? Eu acho esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom, por várias coisas, Primeiro, porque ele mostra, é tudo muito encaixadinho, muito bonitinho, você vê tudo direitinho assim, a iluminação é joia, os caras eles retratam bem a vida do campo, eles retratam bem a vida da cidade, né? Eles retratam bem as diferenças sociais. Uma coisa bacana também nesse filme é que o jovem Franz, ele tem vários sonhos, vários insights, né, que vem acontecendo na cabeça dele enquanto ele está pensando na viagem, pensando
na Neshka, pensando na vida, pensando no Freud, pensando no Otto, pensando no trabalho. Ele tem, né, pensando na mãe dele que ele deixou lá na cidadezinha, ele tem várias recordações em formas de sonho, que depois ele até anota, enfim, mas o legal é o seguinte, que tem várias situações em que ele acha que ele tá realizando aquela ação, mas na verdade é sonho. E isso pega o espectador muitas vezes de surpresa. Fica realmente muito bem feito. Tem horas lá que realmente você não sabe, pô, isso é sonho ou não é? E depois ele vê que é sonho, entendeu? É uma coisa muito legal, muito bem feita, o diretor mandou muito bem. O diretor é o Nikolaus Leitner, que também escreve o roteiro, né? E junto com o Klaus Richter, entende? Então, ok. Então agora entre os atores, nós já falamos aqui do Franz, já falamos do Freud, já falamos da Neshka e do Otto. Quem são os atores que interpretam eles? Então, Franz é o Simon Morse, né? Que faz o jovem, né, que volta. Aí você tem o Freud, que é o Bruno Ganz. Depois eu vou falar dele, porque esse filme vai ter uma homenagem no final para ele, aqui nessa crítica. Então temos a Neshka, que quem interpreta é Emma Progunova, e temos o Otto, que é o dono da tabacaria, que quem interpreta é o Johannes Krisch. Trilha sonora muito boa, efeitos especiais realmente legais, principalmente nas horas que você não sabe se ele está sonhando, se ele não está, se ele está debaixo d'água, se ele não está. É uma coisa muito legal, muito bom mesmo de ver, né? Os atores são muito bons, são muito bem dirigidos, então esse filme eu não consigo tirar ponto dele, entende? Eu estou tentando aqui tirar um ponto dele, mas não dá. Eu vou ter que dar realmente as 5 estrelas que você já viu no começo da crítica, 5 estrelas mesmo para ele.